Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo muito legal, um vídeo rápido falando sobre falar em público. Tem uma pesquisa que eu não sei de onde surgiu, que ela diz que o ser humano tem dois medos. Um medo seria o medo da morte, né? E o outro, ou né, de ficar, sei lá, lesionado. E o outro medo seria o medo de falar em público. Óbvio que essa pesquisa é sem noção, porque depende do nível de pessoas, né? Um morador de rua não está preocupado com falar em público. Uma pessoa de vila não está preocupada em falar em público, e querendo ou não, nosso país é mais baixo do que alto. Então a pesquisa é meio estranha. Mas é interessante quando as pessoas falam isso. Nossa, tenho medo de falar em público. Por quê? Vamos pensar no seguinte, tu conversa com alguém na tua vida. Eu converso com meu pai, com a minha mãe e com a minha esposa. Beleza, o que vocês falam? A gente fala sobre qualquer coisa, sobre o que tiver que falar. Por que tu não fica com vergonha? Porque eu conheço ele. O que mais? Não, porque eu entendo do assunto que eu tô falando. O que mais? Não, porque além de eu conhecer ele, entender do assunto que eu tô falando, eu sei que meu pai não vai me julgar. Legal, tem alguma explicação aí. E quando que tu fica com medo de falar em público? Quando eu falo para as pessoas no geral. Legal? Então vamos entender. O que é falar para as pessoas no geral? É quando eu tenho que dar uma palestra, quando eu tenho que fazer um discurso, quando eu tenho que, sei lá, que vender um produto, por exemplo. Eu não consigo. Legal. Por que tu não consegue? Porque eu fico com medo, mas tremendo, não consigo falar nada. Tudo certo, isso acontece sempre, tá? Sempre com quem tem esse problema. Eu tenho que entender o padrão. Então, assim, se eu falei que eu fico nervoso quando eu não domino o assunto, domine o assunto. Sempre. Se eu estou dizendo que eu tenho dificuldade de falar com as pessoas quando elas estão me olhando, eu tenho que tentar fazer uma venda por telefone, se for venda ou não. Se eu falar que eu tenho dificuldade de falar com umas pessoas que eu não conheço, eu tenho que treinar e falar com as pessoas que eu conheço. E aí eu crio uma forma de conhecer essa pessoa. Talvez eu ligue para ela antes de visitá-la, talvez eu só fale com pessoas que eu já conheça e eu vejo uma forma de conhecer elas. Entende? Eu preciso criar, eu preciso entender um padrão. Por quê? O nosso cérebro ele age por padrão. Ele sempre busca um padrão se ele vai se defender ou não. Imagina que eu estou aqui agora, estou sentado aqui gravando um vídeo para vocês. E aí, nesse momento, tem uma porta aqui do lado. Então dá para comentar uma porta aqui do lado. Nesse momento, a porta pode abrir, certo? Alguém vai lá e abre. Eu vou pensar no seguinte, olha. Quem poderia abrir a porta com a chave? Somente a minha esposa. A minha esposa está no trabalho, então provavelmente não vai ser ela. Se a porta abrir, eu já vou, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o cérebro pensa assim, é perigo, cuidado. Agora, se minha esposa me avisou, amor, eu vou comprar um refrigerante e depois eu volto. 15 minutos eu estou em casa. E eu vou tomar banho, eu ouço a porta e digo, minha esposa, não fico com medo. Por quê? Porque meu cérebro criou um padrão que esse padrão me satisfaz. Vamos pegar outro exemplo. Imagina que, deixa eu pensar, meu celular tá para despertar, tá? Eu coloquei ele para despertar às 6 da manhã. E aí, quando eu fui dormir, eu vi que eu tava com 5% de bateria. Só 5%. Eu deixei ele no cantinho lá e fui dormir. Eu sei que tem o risco do meu telefone não despertar porque a bateria pode acabar. E isso vai afetar o meu sono. Porque eu sei que pode não despertar. Agora, e se meu telefone tivesse com 100% de bateria e eu botasse para despertar, eu iria me preocupar? Iria um pouquinho, eu me preocupo um pouquinho, mas não da mesma forma. Por quê? Porque o cérebro entendeu o padrão. Então, o que você tem que fazer, você tem que entender o padrão. Por exemplo, assim, Marrone, eu sou péssimo em falar em público, tá? Por quê? Porque a minha dicção é ruim. Então, resolva o seu problema de dicção. Procure um especialista de dicção. Marrone, eu tenho problema de falar em público porque eu sou esquecido. Então, vá no médico e resolva o problema de esquecimento. Marrone, eu tenho problema de falar em público porque eu sinto vergonha quando as pessoas me olham. Então veja uma forma de falar em alguma posição que as pessoas não te olhem. Seja só uma pessoa por vez, talvez. Não, Marrone, é que na verdade assim, eu tenho medo que as pessoas fiquem me julgando. Entenda de onde veio a tua crença sobre julgamento para que você possa conviver com ela. Eu estou falando sobre falar em público, você poder falar sobre qualquer coisa. Tudo na vida são padrões. Eu preciso identificar qual padrão que eu estou utilizando. Vou dar um exemplo. Eu como a cada 2 horas, 3 horas. A cada 2, 3 horas eu como, sempre. Esse é o padrão de alimentação que eu tenho. Mas o meu amigo faz jejum. Esse é o padrão que ele tem. Mas o meu pai come de manhã, meio-dia e de noite. Esse é o padrão que teu pai tem. Mas talvez se o meu pai não tiver resultado, meu pai come 2 vezes por dia. No resultado físico, mas se engordar e dizer, filho, eu preciso aprender a me alimentar. Tu me ajuda? Eu vou mostrar para ele o meu padrão. Talvez dê certo, talvez não. Talvez se eu quiser emagrecer, eu tenho que usar o padrão do jejum. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando padrões para que eu utilize. É mais ou menos como dirigir. Por mais que você já soubesse dirigir quando você for fazer autoescola, o professor te passou um padrão. Olha, fulano, tu não pode fazer a curva pisando na embreagem, tu não pode dar o pisco na hora da curva, tem que ser antes, tu não pode isso, tu não pode aquilo. Legal. Aí tu aprendeu, tu foi lá e criou o teu padrão de direção. Por quê? Porque primeiro tu aprendeu com o padrão, depois tu mudou. Então, seja qual for a dificuldade que você tenha, principalmente se eu falar em público, que é uma pergunta que me enviaram essa semana, descubra qual o padrão. Faça um checklist.
Ah, eu tenho medo de falar porque as pessoas me olham. Eu acho que eu sou feio. Eu tenho dificuldade de dicção. Eu tenho dificuldade... Escreva no papel. Eu tenho dificuldade de falar com pessoas desconhecidas. Eu tenho dificuldade de vender um produto que eu não gosto. Beleza. Agora veja como resolver. Como é que eu resolvo o problema de dicção? Vai no médico. Como é que eu resolvo o problema de esquecimento? Vai no médico. Como é que eu resolvo o problema de falar com pessoas que eu não conheço? Esse problema é mais difícil. Coloca ele lá para baixo. Vai para os outros. Como é que eu vendo um produto que eu não conheço? Conheça o produto antes. Como é que eu vendo um produto que não acredite? Não vendo um produto que não acredita. E assim, eu vou indo para ver. Vai sobrar alguma coisa? Vai. Esse é um trabalho mais a fundo. É um trabalho de coach, trabalho de psicoterapia, um trabalho de hipnose, eu não sei. Mas só com esse checklist já vai resolver muita coisa na tua vida, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo por aí. Valeu!